bem com vocês? Como prometido no meu vídeo sobre a segunda temporada de Dark, que saiu semana passada, hoje eu quero falar com vocês sobre as árvores genealógicas das famílias de Vinden. Por conta das viagens no tempo que acontecem ao longo da série, fica meio confuso de ficar quem é pai, mãe, filho, tio, sobrinha, avô, de quem. E como a primeira temporada saiu em 2017, muita gente não lembra de nada de lá pra cá. Então esse vídeo tá aqui pra preparar vocês pra segunda temporada de Dark, que estreia no dia 21 de junho na Netflix. Se você ainda não assistiu Dark, eu realmente recomendo que você não veja esse vídeo, porque assim vai estragar muito a sua experiência. Então assiste lá, são só 10 episódios da primeira temporada, e depois você volta aqui pra ver se você entendeu tudo bonitinho, beleza? E se você tá feliz por eu estar fazendo esse vídeo super útil, já vai deixando o like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve também, porque vai ter muito vídeo de Dark por aqui ainda. Bom, vamos começar falando sobre a família que eu acho mais fácil de descrever porque ela não é tão afetada assim pelas viagens no tempo, os Tiedemann. Em 1953, o Egon Tiedemann era o comissário da cidade de Vinden. Ele era casado com a Doris e eles tinham uma filha chamada Cláudia, e os dois alugaram a casa deles para receber a Agnes e o filho dela, o Tronte, mas eu vou falar sobre esses dois mais pra frente. Ainda em 1953, o Egon Tiedemann foi responsável por prender a versão adulta do Ulrich, que tinha viajado no tempo para tentar matar o Helge. Ele achava que o Ulrich era responsável pela morte dos meninos que eles encontraram no terreno da usina, mas ele não era. Já em 1986, o Egon ainda é um policial, mas ele tá prestes a se aposentar. Ele tem uma relação conturbada com o jovem Ulrich, o que é meio poético se vocês pararem pra pensar, já que ele prendeu a versão adulta do Ulrich no passado. E a gente não sabe ainda muito bem o que aconteceu com a esposa dele, a Doris, mas a filha dele, a Cláudia, cresceu e acabou herdando a usina nuclear de Vinden do Bernd Doppler. A Cláudia tem a sua própria filha, a Regina, com quem ela não se dá muito bem. Nós também não sabemos com quem ela é casada e com quem ela teve a Regina, mas ela tem um caso com o Tronte Nielsen, que morava na casa dela quando ela era pequena. Já a Regina, a filha da Cláudia, por sua vez, ela é uma garota super quieta e tímida que sofre bullying na escola e que tem um péssimo relacionamento com a mãe. Quando a Hannah acusa o Ulrich de ter estuprado a namorada dele, a Catarina, ela diz que viu a Regina falando com o policial, já que ele era avô dela, e eles acabam achando que foi a Regina que fez a denúncia e por isso eles vão atrás dela. Ela é salva milagrosamente por um garoto chamado Alexander, que aparece misteriosamente na cidade e cujo nome na verdade é Boris Nivald, mas a gente não sabe por que ele finge ser outra pessoa. Mas acaba que a Cláudia, mãe da Regina, acaba contratando o Alexander pra trabalhar na usina em recompensa por ter salvado sua filha. E em 2019, ele se tornou o novo dono da usina. Já a Regina, em 2019, ela é a dona do hotel de Vinden, que está localizado na antiga casa dos Doppler. E ela tem um filho com o Alexander chamado Bartosz. Ela descobre que tem câncer e ela esconde isso do marido por um tempo, mas eventualmente ele descobre. E o filho dela, o Bartosz, ele é o melhor amigo do Jonas Kanwald. Ele namora a Martha Nielsen e rola ali meio que um triângulo amoroso entre os três. E a Cláudia, mãe da Regina, ela ainda tá viva em 2019. Ela se tornou uma viajante no tempo, e na primeira temporada a gente não sabe muito bem quando isso aconteceu, mas ela é extremamente importante. Esse pá, ela é a viajante do tempo mais importante fora o Noah, porque é ela quem dá os planos pra criar a máquina do tempo pro H.T. Tannhaus. E é ela quem encontra o Peter Doppler logo depois do corpo do Matt desaparecer na casa dele, e ela explica exatamente o que eles têm que fazer com o corpo para ele ser encontrado no lugar certo, e depois ela deixa com ele um diário com páginas faltando, explicando tudo o que ele precisa fazer nos próximos dias. Na segunda temporada, já vou adiantar aqui que eles abordam muito mais a história da Cláudia, e ela vai estar muito mais presente na série. Agora vamos falar dos Nielsen, e talvez fique um pouco mais confuso, mas segura na minha mão e vamos lá, gente. Em 1953, a Agnes Nielsen se muda para Vinden com o filho dela, o Tronte, e vai morar na casa dos Tiedemann. Ela diz que se mudou pra lá depois que o marido morreu, porque ali foi a cidade da avó dela, e ela diz que o marido na verdade é um pastor, mas que ela não diria que ele é um homem de fé. O que fez a gente achar que o marido dela talvez fosse o Noah. Mas eu já vou dizer que assim, a segunda temporada dá muitas evidências de que não é. Eu posso estar errada, né? Não sei até que ponto as pessoas mentem nessa série, mas
Não é o Noah, tenho quase certeza disso. O Trond Nielsen se torna amigo da Claudia Tidman, mas ele acaba se casando com uma outra menina chamada Yana. Em 1996, ele e a Yana têm 2 filhos, o Ulrich e o Mads, e ele tem um caso com a Claudia. E é nesse ano que o filho dele mais novo, o Mads, desaparece, começando toda a bagunça temporal de Vinden. O filho mais velho dele, o Ulrich, tem 15 anos em 1986 e ele namora a Katarina, que viria a se tornar a esposa dele no futuro. Ele tem uma amiga chamada Hannah, que eu já vou falar mais sobre ela, que é completamente apaixonada por ele, e quando ela vê ele e a Katarina perdendo a virgindade juntos, ela acusa ele de ter estuprado a Katarina, fazendo com que ele seja preso. Mas alguns dias depois ele é solto, depois que a Katarina vai lá e defende ele e diz que não foi estupro e que ela queria que aquilo acontecesse. Em 2019, o Ulrich e a Katarina são casados e eles têm 3 filhos, o Magnus, a Marta e o Mikkel. E mais uma vez, nesse ciclo confuso e bizarro de Vinden, o Ulrich trai a mulher, dessa vez com a Hannah, que era apaixonada por ele quando eles eram pequenos. E em 4 de novembro de 2019, o filho mais novo dele, o Mikkel, desaparece e bagunça as árvores genealógicas dessa cidade de vez. Acontece que o Mikkel ele vai parar em 1986, onde ele fica preso e nunca mais volta pro futuro. Ele é adotado pela enfermeira do hospital, a Ines Canvald, e assumindo o nome de Michael Canvald. Ele acaba se casando com a Hannah e ela adota o sobrenome dele. Em 2019, eles têm um filho chamado Jonas, que já é adolescente e que é o protagonista da série. Acontece que o Michael, ele não se sente capaz de enfrentar o próprio desaparecimento e por isso ele comete suicídio em junho de 2019, o que afeta muito o psicológico do Jonas. Antes de morrer, ele deixa uma carta para a mãe adotiva dele, a Ines, que ela só deve abrir no dia 4 de novembro, a noite em que o Mikkel desaparece. Nessa carta ele conta tudo sobre a viagem no tempo e sobre quem ele realmente é. O filho dele, o Jonas, acaba se envolvendo em toda essa bagunça de viagem no tempo. Ele volta para 1986 e ele chega a ter o ímpeto de levar o Mikkel para casa, mas ele acaba sendo impedido. E o Jonas, ao longo de toda a primeira temporada, ele acaba sendo ajudado por uma versão dele no futuro. E por fim eu vou falar sobre a árvore genealógica mais incompleta da série, os Doppler. Em 1953, o Bernd Doppler foi o fundador da usina de Vinden. Ele era casado com a Greta e supostamente o pai do Helge, mas ela disse que acha que talvez ele não seja o pai, então a gente não sabe ainda quem talvez seja o verdadeiro pai. O filho dele, o Helge, é um garoto extremamente frágil e tímido que sofre inúmeros abusos físicos, tanto da mãe quanto dos meninos da escola. Ele é muito excluído e ele sofre muito bullying e ele gosta de colecionar pássaros mortos. Em 2019, várias coisas fazem o Ulrich Nielsen achar que o Helge estava envolvido nas mortes e nos desaparecimentos que estavam acontecendo, e por isso ele volta no tempo para 1953 e tenta matar o Helge ainda criança. Ok, agora vai ficar confuso. Ele leva o corpo inconsciente do Helge para um galpão, só que ao mesmo tempo, em 2019, o Jonas adulto tenta destruir o portal no tempo que existe na caverna logo abaixo desse galpão, e nisso ele acaba transportando o Helge criança para 1986, onde ele conhece o Noah. O Noah, pra quem não lembra, ele é basicamente o vilão da série, digamos assim, mas apesar de que não dá pra saber muito bem quem é do bem e quem é do mal ali. Na segunda temporada, eles explicam melhor como o Helge voltou exatamente para 1953, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler. O que importa é que ele voltou, ele continuou sendo criança lá na época da infância dele, e ele cresceu, e em 1976 ele é um adulto que tem uma cicatriz deixada pelo ataque do Ulrich, e ele trabalha na usina de Vinden. E acontece que o Ulrich estava certo, ele tá de fato relacionado com os mortos e com as viagens no tempo e com os sequestros, porque ele se torna ajudante do Noah. Em algum momento, em 1987, ele acaba adotando o Peter Doppler, e a gente não sabe como nem porquê. A gente só sabe que o Peter é filho adotivo porque ele diz pra Charlotte que ele só chegou em Vinden em 1987, sendo que o pai dele, o Helge, tá lá desde 1953, então não teria como ele ter nascido naquela época ali, sabe? Em 2019, o Helge mora num asilo e ele é tido como o velho gaga da cidade. Mas a verdade é que ele quer consertar os erros do passado, ele acha que ele pode voltar no tempo e impedir tudo. Então, toda vez que ele sente que tá tendo um novo lapso no tempo, ele foge do hospital e tenta ir até lá.
E ele acaba conseguindo ir pra 1986, onde ele tenta matar ele mesmo no passado, e ele falha e a versão velha dele acaba morrendo. Em 2019, o filho dele, o Peter Doppler, é casado com a inspetora da cidade, a Charlotte, e eles têm duas filhas, a Francisca, que tem um caso com o Magnus Nielsen, e a Elizabeth, que é surda. E assim como aparentemente todos os maridos dessa cidade, ele trai a esposa, dessa vez com um travesti. Mas o grande papel dele na série é que ele encontra o corpo do Mads Nielsen no galpão da casa dele, que é aquele mesmo galpão que o Helge ficou preso lá no passado. E com a ajuda da Claudia Thiedman velha, ele coloca o corpo do Mads onde ele precisa ser encontrado e ele recebe um diário dela com todas as instruções que ele precisa seguir sobre viagem no tempo nos próximos dias. Como eu mencionei, o Peter é casado com a Charlotte e a única coisa que nós sabemos sobre a árvore genealógica dela é que ela é neta do H.T. Tannhaus. Mas eles não explicam em nenhum momento na primeira temporada quem são os pais dela, e isso pra mim era um dos grandes mistérios da primeira temporada e eu queria muito que eles fossem respondidos na segunda. E de fato a segunda tá abordando muito essa questão da Charlotte com os pais dela não saber, ela também não sabe exatamente quem são os pais dela, então com certeza tem um mistério aí e não foi por acaso que eles não falaram pra gente quem é. Bom, gente, agora que vocês já se lembraram da história, acho que vocês estão prontos pra teorias, né? Semana que vem vai sair um vídeo aqui no canal sobre uma teoria minha que eu tinha tido vendo a primeira temporada e que ainda não foi nem confirmada nem negada pelos episódios que eu assisti na segunda, então eu acho que vale a pena falar dela aqui no canal. Se você tá gostando dos vídeos de Dark, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo ou no vídeo anterior, dependendo da linha do tempo em que você tá.